God made me and everything that in this world I see. For His own glory, God made everything and me. Deus me fez e tudo que no mundo posso ver, pra sua glória Ele me fez e fez você. Fez os mares, as montanhas, arco-íris lá no céu, pra sua glória Ele me fez e fez você. Deus fez a luz do sol e as estrelas a piscar, fez a borboleta bela, meu jardim a enfeitar. Deus me fez e tudo que no mundo posso ver, pra sua glória Ele me fez e fez você. O porco espinho fez e o peixe no oceano azul, fez o urso e o leão e o pula-pula canguru. God made me and everything that in this world I see. For His own glory, God made everything and me. Deus me fez e tudo que no mundo posso ver, pra sua glória Ele me fez e fez Você. O versículo da aula de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Vamos falar com Tia Pel? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vamos repetir de novo? Jeremias 29, 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Assim diz o Senhor Deus. Amém? Bom dia, crianças. Então, não sei se é bom dia ou se é boa tarde, mas eu vou dar um feliz domingo para vocês, dia do Senhor, né? Um dia que nós separamos para buscar mais a Deus, né? Lembra que quando a gente tinha aula lá na igreja, a gente cantava aquela música: hoje é domingo, dia do Senhor, vamos para a igreja cantando louvor. Quem lembra desse louvor, dessa musiquinha que Tia Pel ensinou? Levanta a mão aí para mim quem lembra. Todo mundo lembrando, eu tô muito feliz. Então, a nossa última aula, a gente falou sobre oração de arrependimento, lembra? Todo mundo lembra dessa aula? Faz um joinha aqui para mim. Ok. A gente falou sobre a oração de um homem, um profeta de Deus, que desobedeceu a Deus. E ele ficou 3 dias dentro do ventre, dentro da barriga de um peixe, de um grande peixe. E ele fez uma oração de arrependimento para Deus. Ele pediu perdão por ter desobedecido a Deus. Quem foi esse profeta? Que história é essa? Me contem aí, falem aí para mim para eu ouvir. Eu vou esperar um pouquinho vocês responderem. É a história de quem? Isso, crianças, isso mesmo, todo mundo tá lembrando, né? A história de Jonas, profeta Jonas, desobedeceu a Deus, mas depois ele se arrependeu, fez uma oração de arrependimento, confessou o pecado dele, se arrependeu. E Deus o perdoou e Deus fez o grande peixe vomitar ele e ele foi salvo. Não é isso? Então, essa foi a aula que a gente teve, a oração de arrependimento. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar as respostas que Deus pode nos dar quando nós oramos, certo? E antes de começar essa aula, eu vou orar. Vamos fechar os olhinhos? Fecha os olhinhos para mim, todas vocês, crianças, tá bom? Vamos fechar os olhinhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, nesse instante, ó Deus, pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Abençoe cada criança que vai ouvir essa aula, que vai aprender da Tua palavra, Senhor. Faz com que a Tua palavra dê frutos na vida dessas crianças, Senhor. Fortalece a fé
delas, dos seus pais, da sua família. Ó Deus, abençoa cada uma dessas crianças, Senhor. Guarda-as, ó Deus. Livra-as do mal, Senhor. Ó Deus, coloca os teus anjos ao redor delas, Senhor. Cuidando de cada uma, ó Deus. Ó Deus, converte, ó Deus, ao seu tempo, Senhor, cada uma delas, ó Deus. Firmando-as nos teus caminhos, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nos abençoa nessa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, a história de hoje é sobre... o assunto de hoje é sobre as respostas que Deus pode nos dar. Então, Tia Pel, quando a gente ora para Deus, quais são as respostas que Deus pode nos dar? Então, Tia Pel preparou aqui a aula mostrando para vocês que Deus pode nos dar 3 respostas. 3 respostas, certo? Primeira resposta pode ser um não. Deus ouve a nossa oração e responde não. A segunda resposta é: Deus ouve a nossa oração, mas Ele pede para a gente esperar. Ele ainda não... Ele pede para a gente esperar mais um pouco. E a gente tem que esperar. Ele não diz nem que não, e Ele não diz nem que sim. A outra resposta seria sim. Então, quais seriam as respostas? Seriam 3 que Deus pode nos dar quando a gente ora. O não. O sim. E o espera. Espera um pouco. Né? Deus pode dizer pra gente assim: espera um pouco. Ainda não é o momento de você receber esse pedido. Por exemplo, deixa a Tia Pel dar um exemplo para vocês, certo? Quando a gente ora por alguém que está doente, alguém que a gente ama muito, que está doente no hospital, então a gente ora para Deus curar, não é verdade? E para aquele irmão sair do hospital. Então Deus pode responder não, e o irmão pode morrer. Deus pode dizer sim, e o irmão sair do hospital. E Deus pode dizer espera, e o irmão ficar no hospital pelo tempo que Deus quiser. Pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o tempo que Deus quiser. E aí a gente tem que saber esperar. Então, às vezes Deus não responde pra gente na hora nem o não, nem o sim. Mas Ele responde o espera, acalma teu coração. Espera, continue orando. Vamos continuar orando, pedindo para a cura daquele irmão. Vamos continuar orando até quando Deus responder para a gente. Ou não, ou sim. Todas essas respostas são boas, Tia Pel? Sim, todas essas respostas são boas. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. Então, crianças, quando vocês oram, quando a gente ora e Deus responde ou não, ou sim, ou espera, continue orando, ainda não é o momento de eu responder sim ou não. Qualquer uma dessas respostas, quando a gente ora, são respostas de acordo com a vontade de Deus. E se é de acordo com a vontade de Deus, é porque é boa, é perfeita e é agradável. Tá certo? Então, vamos lá? Quais são as respostas que Deus pode dar às nossas orações? Deus pode responder não. Deus pode responder sim. E Deus pode responder espera. Espera, ora mais. Ore mais, espere mais. Ainda não vou te responder agora. Ainda não é o momento de eu te responder.
com todas essas 3 respostas, nós devemos continuar amando a Deus, obedecendo seus mandamentos e alegres, e ficarmos alegres, seja não, seja sim, seja espera, seja não, seja sim, seja espera, certo? Qualquer dessas respostas, nós devemos continuar felizes em Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós, crianças, tá certo? Agora a gente vai aprender uma musiquinha e depois eu vou voltar aqui com vocês para a gente contar uma história, tá certo? Posso orar todo dia ao levantar, posso orar todo dia ao deitar. Vou orar todo dia, sei que Deus vai me escutar. Vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias um sim Deus vai falar, outras vezes Deus manda esperar. Se a resposta for não, eu sei que é por me amar, pois Deus sempre responde se eu orar. Posso orar todo dia ao levantar, posso orar todo dia ao deitar. Vou orar todo dia, sei que Deus vai me escutar. Vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias um sim Deus vai falar, outras vezes Deus manda esperar. Se a resposta for não, eu sei que é por me amar, pois Deus sempre responde se eu orar. Então, criança, Chapéu voltou agora. Agora nós vamos contar a história para vocês dessa aula, certo? Eu queria que todas as crianças que puderem, tiverem a Bíblia na sua mão aí, ou pede pro papai e pra mamãe abrir no livro de 2 Reis, capítulo 20. Vamos lá? Vou falar de novo. 2 Reis, capítulo 20, e eu vou contar a história desse rei chamado rei Ezequias, que orou e Deus ouviu a oração dele e respondeu. Vamos ver o que Deus respondeu? A oração que Ezequias fez? Então vamos lá? Vamos abrir aí? 2 Reis, capítulo 20. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Naqueles dias, o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Vocês sabem o que é enfermidade? Deixa eu consertar aqui, peraí. Vocês sabem o que é uma enfermidade mortal? Uma enfermidade mortal é uma doença que vai matar. É uma doença que vai matar. Que as chances daquela pessoa ficar viva são pouquinhas. Então, a Bíblia bota assim, de uma enfermidade mortal. Então, o rei, ele estava no palácio dele, certo? Ele estava doente. O Chapéu pegou aqui só para representar. O rei Ezequias estava doente, sentindo muitas dores, uma doença muito grave, uma enfermidade mortal. Certo? A Bíblia diz que era mortal. Então, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse. Então, vamos botar aqui o rei aqui. Deixa eu consertar aqui. O rei Ezequias. Vamos botar ele aqui, o rei. Estava doente. E aqui o profeta Isaías, tá certo? Então, a Bíblia diz assim. Veio ter com ele o profeta Isaías e lhe disse. Olha o que o profeta Isaías veio, entrou no castelo do rei Ezequias e virou para ele. Deus mandou o profeta Isaías ir lá, virou para ele e falou: assim diz o Senhor. E o profeta Isaías falou para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus mandou o profeta Isaías chegar aqui no quarto do rei Ezequias e falar isso.
que ele iria morrer. Vamos ouvir o que ele falou? Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, ó rei Ezequias, porque morrerás e não viverás. Então, depois que ouviu essa palavra do profeta Isaías, a Bíblia diz que o rei Ezequias virou... Deixa eu botar aqui o profeta aqui, quietinho. A Bíblia diz que o rei Ezequias virou o rosto para a parede, tá vendo? Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Prestem atenção o que foi que o rei Ezequias falou na oração dele. Olha o que o rei Ezequias falou. Versículo 3. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que o rei Ezequias então chorou muitíssimo. Então o rei Ezequias, doente, quase morrendo, virou o rosto para a parede, orou ao Senhor. E depois que ele orou, que ele falou essas palavras, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Orando e chorando, orando e chorando. Às vezes a gente ora assim, ora, chora. E o rei Ezequias estava assim, orando e chorando. E olha o que aconteceu depois que ele orou para Deus. Antes que Isaías estava aqui o profeta, né? Antes que o profeta Isaías tivesse saído, veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Então o profeta Isaías saiu do palácio do rei Ezequias, porque ele ficou muito triste, porque Deus mandou ele ir lá dizer pro rei Ezequias que ele ia morrer. Então o profeta Isaías saiu triste e o rei ficou lá chorando. Então o profeta Isaías saiu e o Senhor Deus falou com ele de novo. Volta, profeta Isaías, e dize ao rei Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Eu ouvi a tua oração, rei Ezequias, e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então Deus mandou o profeta Isaías voltar ao rei Ezequias. E quando o profeta Isaías voltou para falar com o rei Ezequias, Deus mandou ele dizer: ouvi a tua oração, ó rei Ezequias. Deus ouviu a oração. Eu vi as tuas lágrimas, o Senhor Deus falou. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, crianças, Deus ouviu a oração do rei Ezequias. E Deus respondeu sim, e curou o rei Ezequias. Então, nesse momento, a oração do rei Ezequias recebeu a resposta sim de Deus. Eu vou te curar. Deus falou, eu te curarei. E então o rei ficou muito feliz. E o profeta Isaías também. Então, crianças, essa é a história do rei Ezequias. Deus ouviu a oração dele, Deus viu as lágrimas dele. E Deus curou o rei Ezequias. E é assim que Deus responde as nossas orações. Ou ele responde de 3 formas. Lembra que Tia Pel falou? Sim, não ou espera. Ainda tem que esperar, tem que orar mais. Tem que orar mais porque eu não vou responder nem sim nem não agora. Então lembrem da história do rei Ezequias. Ele orou, ele chorou e Deus respondeu sim à oração dele e curou ele. Tá bom? Nós vamos agora fazer a tarefinha. Eu mandei a tarefinha para vocês, certo? São 2 tarefinhas.
Primeiro nós temos essa tarefinha aqui que é o semáforo da oração, né? O semáforo da oração. Eu vou botar na tela o semáforo da oração para vocês verem. Então, quais são as respostas de Deus? Nós temos a bolinha vermelha, que significa não, o amarelinho, que significa espera, e a bolinha verde do semáforo, que significa sim. Deus respondeu sim. Então, vocês vão pintar. Bolinha vermelha significa não. Bolinha amarela significa espera mais um pouco. Ainda não vou responder nem sim nem não. E bolinha verde significa sim. Deus respondeu sim à nossa oração, certo? Para vocês não esquecerem as respostas que Deus pode dar às nossas orações. E a segunda tarefinha, certo? Aqui a gente tem um profeta, que eu não vou dizer o nome, vocês vão colocar o nome dele, do profeta que foi lá falar com o rei Ezequias, e vocês vão desenhar aqui o rei Ezequias doente, nessa cama, certo? Ele estava na cama, muito mal, com uma doença, uma enfermidade mortal, lembra? Depois pede para papai, para mamãe, ler 2 Reis, capítulo 20 para vocês, para vocês aprenderem mais dessa história do rei Ezequias, tá bom? Então, lembrem-se, crianças, quais são as respostas que Deus pode nos dar nas nossas orações? Ele pode dar um não. Ele pode nos responder, espera, ora mais, ainda não é o momento. E ele pode nos dar um sim, seja qual for a resposta de Deus para nós, crianças. Ela é sempre boa, perfeita e agradável, tá bom? Um beijo pra vocês. Chapéu ama vocês, tá? Façam as tarefinhas bem bonitinhas, tá bom? E depois manda uma foto pra mim pelo zap, tá certo? Da aula, tá? Um beijo. Vou deixar uma musiquinha aqui passando agora, um salmo e umas fotos de vocês, tá bom? Beijo. Ao Senhor Deus rendei louvor. Ao Senhor Deus rendei louvor. Todos os povos adorai. Dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor. Misericórdia em nós, do Senhor, fidelidade